Graça e paz. Palavra de Deus para a sua vida. Momento EBD da lição de número 12, que tem a sua data para ser ministrada o dia 23 de março de 2025. E esta lição tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. E nesse momento EBD, nós vamos enfatizar a igreja como organismo e organização. A igreja como organismo. Na Bíblia Sagrada, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Podemos definir a palavra organismo como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, conforme podemos ver em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Sendo o corpo de Cristo, a igreja é um organismo vivo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Assim como um corpo funciona pela harmonia dos seus membros, a igreja, como corpo de Cristo, também tem sua harmonia, tem a sua koinonia, a unidade entre os seus membros, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Logo, os membros deste corpo, do corpo de Cristo, não existem independentes uns dos outros. Todos dependem uns dos outros neste corpo, no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja como organização. Veja o que diz o comentarista pastor Ezequias Soares, comentarista desse primeiro trimestre da nossa EBD. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Encontramos, através da igreja do primeiro século, exemplos de organização eclesiástica. E nós podemos ver isso dentro da palavra de Deus. A igreja tinha horário de culto, tinha lugar para cultuar e também decência no culto. É o que nós podemos ver na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 e 40. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Havia reunião de ministério para a consagração de presbíteros, conforme podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Teve até mesmo um concílio para resolver questões internas da igreja concernentes à doutrina, assuntos doutrinários. Isso nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando houve ali o concílio em Jerusalém. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2 e também versículo 6. Vimos, através dos textos citados, que a igreja, já no primeiro século, tinha uma organização eclesiástica. E a igreja também tinha uma liderança. E ela seguia a liderança centralizada dos apóstolos. É de Jerusalém, através dos apóstolos,
que saía os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos doutrinários, as resoluções para as igrejas locais. É dali, de Jerusalém, da liderança dos apóstolos, que a igreja era instruída. Portanto, havia sim uma organização eclesiástica, conforme podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Podemos ver ainda que o pastor Ezequias Soares, ao tratar desse assunto da organização da igreja, ele destaca que a igreja do primeiro século também tinha uma tesouraria, conforme podemos ver na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 2. Meus irmãos, nós precisamos ter uma igreja organizada. A igreja ela é um organismo vivo, mas ela precisa também ter uma organização. Nós já falamos aqui sobre a igreja invisível e a igreja visível. Já tratamos desse assunto em outras lições da Escola Bíblica Dominical. A igreja visível é a igreja local, é a igreja que você congrega, que você vai na escola dominical, que você vai no culto de doutrina, que você participa do culto público. Essa é a igreja local. E a igreja local precisa dos seus dízimos, das suas ofertas, para que possa pagar os seus tributos. Observe que a igreja ela é o corpo de Cristo, mas nós estamos na terra, ainda não fomos arrebatados, estamos aqui neste mundo e por isso precisamos ser organizados para que possamos existir enquanto instituição. Uma igreja séria, uma igreja organizada, ela precisa ter CNPJ, estatuto social, ela precisa ter um rol de membros, é uma igreja organizada, porque nós ainda estamos na terra, ainda não fomos arrebatados. Concernente a isso, veja o que diz o pastor Ezequias Soares. Nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, conforme está em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, como também com as autoridades eclesiásticas, conforme está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, conforme está em Mateus capítulo 22, versículo 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Sendo assim, não existe organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe, assista aos vídeos anteriores e não se esqueça de nos ajudar com a sua oração. Momento EBD.